E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Hoje eu vou contar para vocês uma experiência que vivi em 2015 e levei junto comigo algumas pessoas da cidade. Para ser um pouco mais específico, eu consegui convencer o prefeito da cidade, na época, 2015, é o mesmo prefeito, o secretário de Educação e vários outros sujeitos bastante importantes e interessantes da Secretaria de Educação para conhecerem uma escola que ela nada se parece com uma escola. Mas nesse lugar se faz educação de alto nível e é possível replicar a experiência que eles fazem lá, até porque o que eles fazem lá pode ser feito em qualquer lugar do país, basta ter bastante desejo, interesse e conhecimento e realmente ter a compreensão daquilo que se quer. Então, com vocês, o meu relato de experiência dessa viagem importante que fizemos em 2015 e que vocês vão conhecer uma escola que nada se parece com uma escola. Em março de 2015, eu fui convidado para ser diretor de uma escola aqui da cidade de Nova Trento. Só que eu já vim estudando a experiência pedagógica em vários locais do mundo e me chamava muito a atenção uma experiência produzida por um sujeito chamado José Pacheco, que é um cara que fez a Escola da Ponte. Então vai no Google e digita aí Escola da Ponte e você vai perceber do que se trata essa experiência que eu estou me referindo aqui. Esse cara, esse amigo meu, José Pacheco, ele fez uma contribuição no Brasil auxiliando um pessoal de uma escola pública da cidade de Cotia a também produzir uma escola parecida com a Escola da Ponte. A cidade de Cotia fica em São Paulo e eu já vim estudando há alguns anos essa experiência e quando entrei na Escola do 30 Réis, essa experiência para mim era a mais marcante, era a que eu gostaria de ter feito na Escola do 30 e não pude fazer por N questões, limitações minhas, limitações da equipe, mas principalmente falta de incentivo do Poder Executivo. Essa experiência em 2015, que visitei e que levei o prefeito e alguns sujeitos da Secretaria de Educação, foi para mim uma coisa muito marcante, porque uma coisa a gente lê nos livros ou ouvir as notícias do que se faz em educação no mundo, e outra é poder ir até lá e conhecer essa experiência. Então, eu vou contar para vocês como foi e um pouco sobre como é a educação da qual desejo para nós aqui em Nova Trento. Convenci o prefeito, o secretário de Educação e a equipe pedagógica, incluindo pessoas muito incríveis que eu tive o privilégio de trabalhar juntos quando eu estava na secretaria. Nós fomos para Cotia de Sprinter, de van, de modo bastante modesto, e o prefeito foi junto. E foi uma viagem bastante interessante de ida. A gente pôde aproximar ali alguns dos desejos que a gente tem para Nova Trento. Chegamos em Cotia, São Paulo, e no primeiro dia de manhã que fomos visitar essa escola, fomos recebidos por uma criança da escola. Me lembro que de nós que estávamos lá e que não tem conhecimento pedagógico ficou um pouco frustrado com o fato de que não era a diretora ou uma coordenadora que fosse apresentar para nós, era uma criança. Ele indagou isso dela e ela disse, sim, serei eu que vou apresentar para vocês. É a minha tarefa até às 9 da manhã. Às 9 da manhã eu vou precisar deixar vocês, porque segundo o meu plano do dia, eu vou fazer uma outra atividade. E aí eu perguntei que atividade era essa e ela contou. Às 9 da manhã eu vou na biblioteca Rubem Alves, vou num dos computadores, jogar Minecraft, ou Minecraft, não sei como se pronuncia. E aí, mas como assim você vai jogar um jogo de videogame? E aí ela disse, eu estou muito adiantada no meu roteiro de aprendizagem, então no meu plano do dia, a minha orientadora disse que eu poderia jogar 1 horinha um joguinho de computador. Ali eu já percebi que havia algo de diferente nessa experiência. A própria garota, uma garota acho que de 11 anos mais ou menos, era uma pessoa diferente das nossas crianças. Uma liberdade, de certa forma, com responsabilidade. Ela sabia o horário de tudo que ela ia fazer durante aquele dia, diferente das nossas crianças,
que quando a gente pergunta para eles qual é a próxima aula, eles não fazem a mínima ideia, exceto quando é educação física ou recreio. Nossas crianças estão dentro de uma grade curricular, a gente chama de grade, não é à toa, né? É uma prisão a maneira como a gente pensa a escola, e as nossas crianças dentro da grade curricular não fazem a mínima ideia de qual é a próxima aula. E, em especial, se o professor faltar, o professor da grade curricular, a nossa criança hoje, de qualquer escola pública e também de Nova Trento, fica totalmente perdida, não sabe nem o que fazer, não sabe nem onde está. Então, essa menina começou a nos narrar esse plano do dia. Então, primeiro eu quero apresentar essa ideia. É uma criança que tem um plano para o dia. E esse plano para o dia, ela discutiu com uma orientadora. Então, ela às 9 da manhã ia jogar videogame. Às 10 da manhã, ela ia participar de um grupo de responsabilidade, da qual ela havia se inscrito. Esse grupo de responsabilidade dela para uma quinzena seria de cuidar de uma biblioteca, onde as crianças nessa biblioteca estudam, pesquisam, e a tarefa dela era ficar num determinado local dessa biblioteca e cuidar para que houvesse silêncio nesse lugar. Depois das 10 da manhã, depois das 10 às 11, ela ia se encontrar com uma professora de português. Ela ela não tinha aula, não tinha 1 hora de aula durante esse dia dela, mas às 11 da manhã ela estava programada para um encontro com uma professora de português, onde ela ia discutir a redação que ela estava produzindo naquela quinzena. No plano do dia aparecia lá o horário, 11 da manhã, encontro com a professora de português na biblioteca X, e a redação dela era sobre o tema a influência da moda na vida das pessoas. Uma menina de 11 anos produzindo uma redação com a complexidade desse tema. Mas ela não ia ter uma aula com mais 30 crianças, era uma orientação com uma professora de português, para dissecar essa redação, todo o conhecimento de gramática que poderia haver nessa redação, num tema altamente complexo. Ao meio-dia, uma outra responsabilidade que ela teria naquela manhã era ajudar a servir a comida na cantina. Ela estava sendo orientada pela equipe da cantina a como fazer o manejo da comida e fazer a apresentação da comida e todo esse trabalho. À 1 da tarde ela ia participar de uma oficina, e às 2 da tarde ela se encontrava com uma professora de matemática e assim por diante. Esse era o plano do dia dela. Ela falou desse plano do dia com bastante propriedade e nos falou que ela estava trabalhando esses temas, ou esse tema da moda, dentro de uma quinzena. Então, ao invés de ter aula, ela tinha um roteiro de aprendizagem que durava 15 dias e esse roteiro teria todos os conhecimentos em português, matemática, geografia, história que a idade dela exigiam que ela tivesse. Mas ao invés de ter uma aula com 30 outras crianças, com uma avaliação só com ela, quer dizer, para 30 crianças, ela tinha uma avaliação só para ela. Ela era avaliada em relação a ela mesma, ela não era comparada com criança nenhuma. O desenvolvimento do conhecimento dela se dava em relação a ela mesma, e a coisa que mais me chamou a atenção é que nessa escola, ou a criança sabe ou não sabe determinado conteúdo. Então, por exemplo, o assunto crase. As nossas crianças fazem uma prova de crase, um tema aí corrente, elas tiram 5 ou 6, por exemplo, e aí depois elas tiram 9 em um outro assunto, e aí fazem a média, e aí a criança passa. Ela é péssima em crase, ótima num outro tema, divide por 2 e dá uma média para a criança passar no bimestre e no ano. Lá nessa escola do Projeto Âncora, dentro dessa ideia do José Pacheco, ou a criança sabe ou ela não sabe. Então ela sabe crase ou não sabe crase. E a avaliação não se dá através de uma prova. Ela, na verdade, se dá através da relação que ela consegue produzir em termos de convencer o educador de que ela sabe ou não sabe. Então, no Projeto Âncora não tem conhecimento pela metade, ou se sabe ou não se sabe. A gente circulou por esse espaço, é um espaço que tinha mais ou menos umas 250 crianças. Não havia sala de aula lá, as crianças circulavam por esses espaços, todas determinadas por um plano do dia e um roteiro de aprendizagem que ia norteando as atividades dela. Cada orientador, cada professor cuidava mais ou menos de 15 a 18 garotos ou garotas
dentro daquela quinzena. Então não há nessa escola um professor que dá aula para 600 crianças, né? Só sabe o nome dos mais complicadinhos e das crianças que se saem melhor. A média de alunos passa por alto em relação ao conhecimento que o professor tem das crianças. Nesse lugar, os professores, eles orientam trabalhos entre 15 a 18 crianças durante uma quinzena. A proximidade afetiva, o acompanhamento de perto da evolução dessas crianças é muito superior àquilo que as nossas escolas fazem, que, na minha opinião, me perdoem a sinceridade, mas é, na verdade, um grande chantilly no cocô. A gente disfarça algo muito grave que está acontecendo nas escolas. É verdade que em Nova Trento a gente faz um bom trabalho, as escolas trabalham muito bem, os educadores são ótimos, há um trabalho bastante legal que acontece. Mas, na minha opinião, é bastante mediano em termos daquilo que se pode produzir de conhecimento. Os professores participam de muita formação continuada, patrocinada pela Secretaria de Educação, mas, no fundo, o que se faz é apresentar desejos em relação à escola, mas na efetividade dos fatos, os professores não conseguem efetivar uma prática que, de fato, possa dar novos saltos na educação da cidade. Esse projeto Âncora, que é filha da Escola da Ponte, ela produz uma educação de alto nível, da qual eu acredito que nós aqui na cidade possamos ser capazes de replicar com as nossas próprias propriedades dentro da cidade de Nova Trento, com as características que a cidade possui. Não seria necessário que a gente fizesse uma transformação em todas as escolas, mas era possível, muito possível, que a gente, por exemplo, pudesse começar numa escola a fazer essa experiência da qual eu acredito que é a grande transformação educativa que o nosso país precisa, mas o nosso país começa por Nova Trento, começa aqui pela nossa cidade. Essa é a educação que eu acredito. Eu vou deixar com vocês um link que mostra um documentário sobre o projeto Âncora. Vocês vão conhecer de perto de que educação estou me referindo. E o meu grande sonho é um dia poder colaborar com a cidade para poder produzir na cidade uma educação nesse nível, com plano do dia, com roteiro de aprendizagem, com oficinas, grupos de responsabilidade, todo esse arsenal de situações pedagógicas que podem produzir uma criança diferente. Como era aquela criança, a menina que nos apresentou essa escola? Uma menina de 11 anos que estava fazendo uma redação que, na minha opinião, é tema para qualquer Enem, para qualquer garoto, adolescente aí já com 16, 17 anos, uma criança de 11 anos já estava produzindo. Eu estou falando de educação de alto nível, que a gente pode, com bastante competência, estudo e comprometimento, fazer dentro de Nova Trento. Eu acredito nisso e eu pretendo contribuir com a cidade. Eu espero não terminar minha vida até que eu possa ter, dentro de Nova Trento, uma experiência pedagógica dessas que possa chamar a atenção do Brasil em relação a uma educação que a gente pode produzir dentro de Nova Trento. Eu acredito nisso, eu espero que se esse tema te chamou a atenção, que essa ideia de escola te chamou a atenção, eu espero que tu possa clicar no link que está aí embaixo, onde aparece um documentário de 50 e poucos minutos, onde vocês vão conhecer de perto, com imagens, como funciona esse lugar. Esse é meu sonho, eu espero que mais gente embarque nesse sonho e que a gente possa fazer essa escola, que é a escola que, na minha opinião, vai fazer a grande virada intelectual e cultural que as nossas crianças precisam. Um abraço para vocês. Esse foi o penúltimo comentário de Arthur Fabeni. Foi o vídeo mais longo, mas eu acho ele o mais importante, porque a educação, na minha opinião, é a nossa grande utopia. É por aí que a gente vai fazer as coisas se tornarem melhores. Um abraço para vocês e até semana que vem no último comentário de Arthur Fabeni. Até mais.